Estou te esperando em devaneio no nosso quarto com duas portas, e sonho te vindo. E no meu sonho entras até mim pela porta da direita. Se quando entras pela porta da esquerda, já há uma diferença entre ti e o meu sonho. Toda a tragédia humana está nesse pequeno exemplo de como aqueles com quem pensamos nunca são aqueles em quem pensamos. Se eu não sou meu, como serei teu ou tu minha? Se eu não possuo o meu próprio ser, como possuirei um ser alheio? Se eu já sou diferente daquele de quem eu sou idêntico, como serei idêntico daquele de quem eu sou diferente? O amor é um misticismo que quer praticar-se, uma impossibilidade que só é sonhada como se devesse ser realizada. Oi, gente, tudo bem com vocês, amores? Voltamos para mais um papinho gostoso aqui. Espero que vocês estejam gostando desses últimos vídeos. Tá sendo uma delícia voltar a gravar, trazer essas conversas falando principalmente sobre afeto aqui. Tá sendo super gostoso elaborar os meus processos e poder compartilhar algumas coisas com vocês. E no vídeo de hoje eu queria abrir uma conversa falando sobre reciprocidade e troca no afeto, que é um tema que eu tenho pensado muito na minha vida nos últimos tempos, que tem atravessado muito os meus processos por aqui. E aí, vocês sabem, né? Fico sempre com um monte de ideias, um monte de coisas que eu fico a fim de trazer, de compartilhar. E é isso, vamos conversar sobre isso hoje. Já faz algum tempo eu tava vivendo uma fase meio de conflito, de dificuldade dentro de uma relação que eu tive. E eu fui conversar com uma amiga a respeito disso. E eu fui desabafar um pouco com ela do quanto eu aqui, na minha cabeça, na minha mente, super racional, super analítica de tudo, o quanto eu achava que tava acontecendo um problema ali na minha relação, que era um problema que eu achava que só eu tava percebendo, só eu que tava vendo, e era o meu grande incômodo, porque eu tô vendo isso aqui, tem um problema enorme acontecendo aqui na relação da gente, a outra pessoa não tá observando e não sei o que e tal. Tava nessa crise, muito angustiado, agoniado com isso, e a minha amiga me respondeu um negócio que foi um choque, assim, pra mim na hora, mas me sacudiu um pouco, virou uma chave, que mudou bastante a maneira como eu comecei a pensar sobre essa coisa da reciprocidade dentro das minhas relações. Ela me disse o seguinte, que talvez estivesse mesmo rolando uma parada ali dentro da relação que só eu tivesse percebendo, mas que isso não necessariamente era um problema, porque pessoas diferentes têm realmente diferentes percepções a respeito das coisas, e mais do que diferentes percepções, pessoas diferentes têm diferentes demandas dentro da relação. Então não é que eu tava observando um problema concreto e objetivo que existia como um fato dentro da minha relação. A questão é que aquilo era uma demanda que eu tinha, talvez só eu estivesse sentindo falta, e a pessoa com que eu tava me relacionando não tivesse observando, não tivesse sentindo a mesma coisa, a mesma demanda. E talvez isso até pudesse ser um problema pra mim, essa diferença de percepção ou essa diferença de necessidade dentro da relação da gente. Mas que poderia não necessariamente ser um problema, até porque isso é uma coisa absolutamente natural. A gente ter diferenças de percepção, de necessidade, de demanda das diferentes pessoas que estão envolvidas na dinâmica de uma relação. O que essa conversa com essa minha amiga mais sacudiu dentro de mim, eu inclusive sou muito agradecido a ela por isso, é que mudou um pouco, ou virou um pouco essa minha mentalidade muito racional, muito analítica, de tentar ficar procurando objetivamente um fato concreto ali, o que tá sobrando ou o que tá faltando dentro de uma relação. Porque não existe medida exata, medida precisa disso. Depois dela ter me dado essa sacudida, de me fazer observar que existem demandas que são só minhas e não da outra pessoa, isso me colocou pra pensar um pouco sobre quais são as demandas que eu tenho e quais são as demandas que eu levo pras pessoas com que eu me relaciono. Mais uma vez, não só nas minhas relações sexuais românticas, mas nas minhas relações de modo geral. Como eu comentei em uns vídeos anteriores aqui, quando eu comecei a fazer esse processo de pensar sobre a minha afetividade, sobre as minhas relações, pensar também sobre a questão da minha autoestima e tudo mais, uma das coisas mais importantes que eu concluí e que eu me empoderei é que eu não precisava mais continuar aceitando as migalhas das relações que eu tava vivendo até aquele momento. Só que é um caminho muito grande entre a gente entender que a gente não quer aceitar só as migalhas, até a gente entender o que a gente de fato quer aceitar, quais são as nossas necessidades e o que a gente espera das relações em que a gente tá se envolvendo. A gente não é nem incentivar
motivado a pensar sobre isso, até porque a gente tá cercado de um monte de idealizações, né? Então eu não penso sobre o que eu realmente quero pra uma relação. Normalmente o que eu acho que eu quero é o que eu vi num filme, é o que eu li num livro, é o que eu aprendi a admirar nas novelas, nas histórias que me contaram, na cultura que tá à disposição da gente, com todas essas idealizações a respeito do amor e etc. Às vezes a gente acha que sabe muito o que a gente quer, mas na verdade a gente tá, sei lá, com umas carências, com umas questões mal resolvidas, que não necessariamente a gente tem que demandar e colocar na conta da outra pessoa. Então tem várias questões que complicam aí esse negócio da gente saber e da gente entender o que a gente quer, o que a gente espera de uma relação. E aí, se a gente já tem dificuldade de entender o que a gente quer de uma relação, imagina se a gente vai ter facilidade de comunicar pra outra pessoa o que a gente quer, o que a gente espera. Porque também tem esse elemento, também tem esse componente. A gente não é necessariamente ensinado sobre a importância de comunicar o que a gente quer, de comunicar o que a gente deseja, de também expressar e falar pra outra pessoa da maneira como a gente gosta, como a gente gostaria de ser acolhido, de ser reconhecido, de ser percebido, de ser cuidado. Acho que também por causa dessas idealizações que o amor romântico apresenta pra gente, a gente acha que essa coisa da reciprocidade vai vir de forma meio natural. Se a pessoa tá comigo, se ela me ama, ela vai sentir o que eu preciso, ela vai sentir o que eu desejo. A gente tem uma conexão, a gente se conhece, tem um vínculo de almas, a gente termina a frase um do outro, entendeu? Quantas vezes você já não viu no filme esse personagem, esse casal de personagens, que eles terminam a frase um do outro e isso é mostrado como um sinal de que eles se amam muito, de que eles estão muito juntos. A gente tem essa cultura que ensina a gente a presumir, a subentender e até a esperar que a outra pessoa adivinhe, né? A gente nem comunica, nem espera que a outra pessoa comunique pra gente as coisas que ela também espera, as coisas que ela também deseja. E depois a gente fica frustrado porque a outra pessoa não se comportou da maneira como a gente esperava. Aí realmente não dá pra te ajudar, né? Não dá pra se ajudar quando a parada funciona dessa maneira. Só que aí, mesmo nesse ponto, ainda tem um outro complicante. É que por mais importante que seja a gente saber muito o que a gente quer, precisa existir dentro das nossas relações um espaço pra gratuidade. Então eu também não posso estar tão firme, tão apropriado da maneira como eu quero ser cuidado e acolhido, a ponto de obrigar a outra pessoa a demonstrar afeto apenas da maneira como eu quero ou da maneira como faz sentido pra mim. A gente também precisa acolher a maneira como a outra pessoa demonstra afeto, como a outra pessoa te dedica atenção, como ela expressa o afeto dela dentro da dinâmica que ela estabeleceu com você. Porque isso que as outras pessoas têm a oferecer gratuitamente é o melhor das relações. É o que tem de mais gostoso pra gente aproveitar, curtir, desenvolver aproximação, intimidade à medida que a relação vai caminhando. Não é só por causa das questões e dos traumas que a gente carrega que a gente vai pressionar as outras pessoas pra nos demonstrarem, nos oferecerem apenas o tipo de afeto que a gente acha que faz sentido. E pra mim é aí, nesse ponto, que tá a maior dificuldade ou a coisa mais delicada que a gente tem pra encarar quando a gente vai pensar sobre essa coisa da reciprocidade. Eu acho que realmente chega um momento em que a gente tem que bater o pé de que a gente não vai mais aceitar as migalhas de afeto que estão à disposição. Só que pra gente fazer isso bem, a gente precisa entender o que são migalhas de afeto e o que é só uma demonstração de afeto que talvez seja diferente do que você tá acostumado ou que talvez seja diferente daquilo que você criou expectativa. É delicado encontrar um ponto de equilíbrio entre o que a gente deseja, como a gente espera ser cuidado, acolhido, percebido e como a outra pessoa ou as outras pessoas podem e querem demonstrar afeto, acolhida e cuidado. Uma coisa que tem me ajudado a pensar muito a respeito disso tem a ver com esse meu processo de me entender como uma pessoa não monogâmica. Principalmente porque quando a gente começa a refletir sobre monogamia e sobre não monogamia, a gente começa a entender que esse equilíbrio entre essas coisas não necessariamente precisa caber dentro da caixinha dessa ou daquela relação. Porque normalmente na cultura que a gente setoriza essas coisas, né? Existe uma determinada quantidade de reciprocidade que cabe na relação com seus amigos, uma outra quantidade de reciprocidade que cabe na relação com os ficantes, com os peguetes, com os contatinhos, e uma outra quantidade de reciprocidade que é quando você evolui pra um namoro, pra um casamento, pra um noivado, qualquer coisa desse tipo. E como a gente normalmente tá perseguindo, tá desejando um namoro, uma relação estável, um casamento, uma família pra formar pra vida inteira, a gente normalmente vai vendo se a gente encontra essa quantidade de reciprocidade dentro dessa ou daquela relação. Então aqui tem um tantinho aqui de intimidade tá construindo com um ficante, mas se não desenvolveu, eu descarto porque eu tô querendo outra coisa, e aí eu vou testar com uma outra pessoa se eu encontro nessa outra relação essa quantidade de reciprocidade que eu acho que faz uma relação se desenvolver e amadurecer. No caso da não monogamia, como as relações e os afetos podem coexistir, a gente entende que a gente pode viver essas diferentes
diferentes quantidades de reciprocidade em diferentes relações meio que ao mesmo tempo. E mesmo que não seja ao mesmo tempo, a gente entende que a gente pode desenvolver diferentes níveis de reciprocidade, diferentes níveis de intimidade dentro de diferentes relações. Não existe um jeito só ou uma caixinha só para encaixar a quantidade de troca que a gente pode estabelecer com as pessoas. O meu ponto aqui, eu acho que isso ajuda a gente a pensar sobre a dinâmica de qualquer relação. Mesmo que você deseja aí se relacionar de forma exclusiva com uma pessoa de cada vez, eu acho que ainda vale a máxima de que esse equilíbrio se constrói a cada relação, com troca, com conversa, com amadurecimento, em umas relações com mais intimidade, outras relações com menos intimidade. Múltiplas possibilidades de construção de afeto são possíveis. São muitos equilíbrios possíveis para muito além das caixinhas que a gente está acostumado a conhecer por conta das idealizações que o amor romântico projeta sobre a vida da gente. E claro, da mesma maneira que existem muitos equilíbrios possíveis, obviamente que as relações também sempre vão ter espaço para desequilíbrios. Às vezes desequilíbrios que acontecem desde o começo e aí é uma relação que realmente não vai para frente. Às vezes desequilíbrios que acontecem no meio do caminho de uma relação que sempre foi muito equilibrada. E a gente sempre tem que olhar para isso com carinho, para entender o que pode ser reequilibrado e o que não pode, o que é um desalinhamento que existe, que é definitivo, que é uma coisa que também é absolutamente natural. Às vezes as migalhas vêm porque as pessoas não estão reconhecendo a gente, porque não estão interessadas, porque não estão desejando a gente de verdade. Mas às vezes, mesmo quando a oferta é uma oferta gratuita e generosa, não necessariamente se alinha com aquilo que a gente espera. E é uma pena quando isso acontece, mas isso também faz parte das relações. É importante que a gente amadureça o nosso olhar sobre isso, porque eu acho que ninguém merece estar numa relação em que não tá recebendo nada. E eu acho também que nenhuma pessoa deve estar numa relação em que ela não queira oferecer nada, porque eu acho que isso é injusto com a gente e com as pessoas com quem a gente se relaciona. Então é importante a gente olhar com carinho e com cuidado dentro de cada relação, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem a oferecer, aquilo que a outra pessoa deseja, aquilo que a outra pessoa tem a oferecer, como que essas coisas podem estar equilibradas, como que elas podem estar desequilibradas, quais são os reequilíbrios possíveis, ou se é simplesmente um momento de se retirar. Às vezes acontece e faz parte, tá tudo bem. E eu acho, inclusive, que essa é uma reflexão importante de ser feita em qualquer relação que a gente vive. Vou reiterar que isso não serve só para as relações românticas e que envolvem sexo. Isso é um exercício que a gente precisa fazer em todas as relações que a gente constrói aí ao longo da nossa vida. Para fazer um esforço de garantir que em todas as nossas relações a gente vai estar inteiras e de forma gratuita, feliz, contente, plena. Para que as nossas relações não sejam um espaço só pra gente preencher as nossas faltas, como o amor romântico ensina pra gente que deve ser, mas que sejam espaços pra gente se expandir, se multiplicar junto com as pessoas com quem a gente se relaciona. Eu acho que é pra isso que existem as trocas, pra gente se engrandecer. Se a gente não tá se engrandecendo no processo, talvez as trocas não estejam fazendo tanto sentido. É um olhar de todo dia, sutil e delicado, pra gente entender como é que a gente equilibra isso no dia a dia das nossas relações. Eu acho que é isso, são essas as reflexões, os pensamentos que estão aqui me ocorrendo que eu queria compartilhar hoje. E se isso tocou em vocês de alguma maneira, conta aí embaixo, deixa aqui nos comentários as experiências, as reflexões, as vivências. Vamos trocando e conversando sobre isso, que eu também quero ouvir do lado daí de vocês como é que essas coisas todas estão reverberando. Por hoje é isso. Um beijo gigante pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau.